a gente fala muito em saúde mental como se terapia fosse a única coisa que resolvesse tudo. Mas nós sabemos que a vida adulta nos adoece de inúmeras formas, tá? E nesse vídeo eu vou contar pra vocês 11 coisas que eu fiz e que mudaram muito, me aliviaram muito a sobrecarga mental, me trouxeram muito mais saúde mental na vida adulta e que talvez possam ajudar vocês, tá? Eu fiquei aqui pensando, eu sou psicóloga, mas tem várias coisas no meu dia a dia que vão para além de terapia que eu fui avaliando como me ajudaram de fato a ter dias mais tranquilos, diminuir a ansiedade, diminuir a sobrecarga mental. E eu fiz um roteirinho aqui para mim, para eu não me perder, fui listando quais são essas 11, tá? Eu elenquei aqui 11 itens. Então fica comigo que você vai ver, são coisas não óbvias, mas que fazem total diferença no seu dia a dia, tá? Então, sem enrolação, vamos começar. Primeira coisa que eu coloquei aqui, tá? Não dar explicações excessivas, tá? Por que que eu trouxe esse item? Eu fui percebendo que tanto eu como várias pacientes que eu atendo na clínica têm o costume de querer explicar demais as coisas, e isso gera uma sobrecarga mental. Em que sentido? Às vezes eu não quero aceitar um convite, eu não quero ir em algum lugar, ou eu quero me dedicar a algum projeto, alguma coisa que eu quero fazer, eu entendo que é importante para mim. E quando eu me preocupo excessivamente em explicar para as outras pessoas o porquê daquilo, isso esconde um pouco uma característica que é de querer agradar. E aí, às vezes, eu acabo cedendo, flexibilizando um pouco mais aquilo que eu gostaria de fazer, porque eu não encontrei uma forma razoável de explicar aquilo que eu gostaria. Então, quando a gente entende a gente aprende, né, a não dar explicações excessivas, a gente tira um pouco desse peso. Então é só o não vou, obrigada pelo convite, ou hoje não dá, hoje não posso, e ponto, sabe? Quando você recebe aquele convite, você não precisa ficar explicando muito o porquê. Você vai ou não vai, você quer ou não quer, você aceita ou não aceita, e ponto. Isso, experimentem que vocês vão ver que dá uma aliviada legal aí nessa questão de sobrecarga mental. E segundo item, esse aqui é essencial, eu aprendi com uma mentora que eu tive num curso de gestão de negócios, que ela sempre falava, você precisa aprender a colocar prioridade, e prioridade não tem plural, prioridade é uma, tá? O que eu sempre me via fazendo, e eu acho que talvez isso aconteça por aí também, a gente faz aquela lista de planejamento, organiza a rotina, organiza projetos, e aí você olha para lá e vê que tudo é prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Se tudo é urgente, nada é urgente. Então isso gera uma sobrecarga mental muito grande. Quando eu olho e tudo que eu preciso fazer parece muito urgente, parece muito importante e precisa ser feito para ontem, e principalmente eu chego no final do dia com pendências, eu vi que aquelas coisas que eram importantes não foram feitas, aquilo me gera cansaço, aquilo me gera estresse, aquilo gera uma sensação de incapacidade, de insuficiência, que vai minando a nossa saúde mental. Então, o que eu aprendi a fazer, que eu também oriento as minhas pacientes, quando você vai fazer um planejamento, você elenca uma atividade que vai ser a sua prioridade no dia. As outras, você coloca atividades de menor importância, seja do trabalho, seja de casa, tá? Por quê? Porque assim você vai chegar no final do seu dia e ainda que você tenha feito aquela única atividade, ela era importante, ela era a sua prioridade, você começou, você foi até o fim, você concluiu, e isso vai te dar uma sensação de autoeficácia muito grande. Isso vai construir essa sua autopercepção com essa sensação de sucesso. Quando a gente coloca tudo como prioridade, o que acontece? A gente começa uma coisa, aí a gente para, porque tem outra coisa que é importante que aparece ali na frente, aí eu começo a fazer aquilo, só que tem outra coisa que é importante, eu paro, vou fazer outra. Quando eu chego no final do dia, eu tô com 30 atividades começadas, nenhuma acabada, e a minha sensação, a minha autoimagem é de
tô exausta e não fiz nada do que eu precisava, não fiz nada do que era importante. Então, prioridade não tem plural, prioridade é uma, coloca uma por dia. E quando eu aprendi a fazer isso, eu chego no final do dia e vou construindo aquela sensação de as coisas estão andando, a coisa está fluindo. Terceiro, esse aqui é bem importante e foi bem importante para mim. Entender que desconforto é diferente de perigo, tá? Essa compreensão de que desconforto é diferente de perigo, ela nos coloca numa postura na vida de perseguir mais aquilo que nós gostaríamos, porque quando a gente tem a percepção de que desconforto é exatamente a mesma coisa que perigo real, a gente se priva de algumas experiências, a gente trava, a gente tem dificuldade de arriscar, a gente tem dificuldade de tomar algumas decisões porque a gente entende que se eu enfrentar aquilo que é desconfortável, que é desconhecido, que eu não sei exatamente o que vai acontecer, aquilo sinaliza para mim que algo ruim pode acontecer, né? O nosso cérebro entende o desconforto como algo perigoso, tá? Então, historicamente, nós fomos selecionados dessa forma. Foi importante para nossa sobrevivência que a gente entendesse o desconforto como um perigo. Mas também esse desconforto, ele é o que nos move a buscar e alcançar novos objetivos. E ele, atualmente, ele nem sempre representa um perigo. Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, às vezes, você tem a oportunidade de apresentar um projeto ou assumir uma vaga nova na empresa que você trabalha, e aí você se sente muito desconfortável porque você tem medo da exposição. Vamos trabalhar com esse tema aqui, de falar para outras pessoas, de se colocar em evidência, de ser vista, de se sentir como alvo das atenções. Aquilo para você representa um perigo, você se sente desconfortável e você entende como um perigo. Mas racionalmente, aquilo não é perigoso. Você não vai morrer, nada vai acontecer se você enfrentar esse desconforto. E esse aprendizado na vida adulta, da gente entender que certas situações serão sim desconfortáveis, mas elas não são perigosas, elas trazem mais saúde mental, porque também, mais uma vez, quando a gente consegue avançar, passar por um desconforto e realizar coisas que são importantes pra gente, isso novamente fortalece a nossa autoconfiança, a nossa autoeficácia, a forma como nós nos vemos, a gente se vê mais forte. Outro exemplo que eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória também, desse aprendizado, né, de desconforto, não necessariamente é sinal de perigo, tá? Eu fui percebendo muito isso nos meus treinos, né, atividade física, musculação, enfim. É uma atividade que nos coloca diariamente diante do desconforto. Dói, é chato, é cansativo, a gente tem que lutar ali. Eu já cheguei a chorar no treino porque eu não queria, tá? Aqueles dias mais sensíveis e que a dor é tão intensa ali, a dor muscular mesmo, né? Mas percebe que não é perigoso, é justamente esse processo que nos torna mais fortes, mais saudáveis, mais resilientes. E quando eu fui percebendo isso com a minha rotina de treinos, eu consegui generalizar isso para minha vida também, né? E isso fez muito sentido, como muitas situações desconfortáveis, elas nos tornam mais fortes, mais competentes naquela área, nos tornam mais resilientes, né? A gente vai trabalhando muito com essa sensação de avançar, avançar, avançar. E isso contribui muito com a nossa saúde mental. A saúde mental, ela é um compilado de várias habilidades, conhecimentos e sensações que a gente tem mesmo, tá? Então, experimentem enfrentar situações um pouco mais desconfortáveis. Você não precisa ir logo para uma coisa ultra, mega, hiper desafiadora para você, mas
Suporte pequenas situações desconfortáveis no seu dia a dia que você vai sentir esse efeito da autoconfiança crescendo e se fortalecendo no seu dia a dia, tá bom? Então, vamos para o item 4. Esse aqui, especialmente para as pessoas perfeccionistas, assim como eu, já falei, já tem um vídeo aqui sobre isso também, é fazer as coisas imperfeitas propositalmente. É isso mesmo. Para nós que somos perfeccionistas, a gente fica sempre buscando o resultado perfeito, sempre fazer tudo da melhor forma, de forma excelente. Eu explorei esse tema em outro vídeo, depois vocês podem ver lá. Mas para resumir aqui, isso é extremamente cansativo, exaustivo e nos impede de conseguir descansar e relaxar. Quando a gente começa a fazer algumas coisas imperfeitas, né, propositalmente, a gente tá de novo, né, programando pequenas situações de desconforto. A gente vê que tá tudo bem, que o mundo não vai acabar, que a nossa autoimagem não vai se destruir, nossa identidade não vai se desintegrar se a gente fizer algo um pouquinho, deixar algo um tanto inacabado. Item 5. Reconhecer quando é cansaço, quando eu estou cansada, que não é falta de motivação. Sabe, gente, é parar de se culpar porque eu nunca consigo, porque eu começo e não termino, porque tem tantas coisas, e a gente fica naquela ruminação mental e aquela autodepreciação com um chicotinho aqui, porque a minha vida não tá do jeito que eu queria, não tá como a vida do fulano, a gente fica se comparando e a gente acha que é preguiça, que é falta de disciplina, de foco, de motivação, e muitas vezes é apenas cansaço. Às vezes tudo que você precisa é descansar, é parar, respirar, dormir bem, relaxar. Às vezes é só cansaço, não é preguiça, não é falta de motivação, não é falta de disciplina, às vezes é apenas cansaço, às vezes você precisa descansar, tá? Eu lembro que várias vezes no meu dia a dia eu via o meu marido, né? Chegava e aí a casa tava aquele caos e ele simplesmente sentava e ia descansar. E eu ficava pé da vida, né? De tipo, como você consegue, né? A casa tá desse jeito, você consegue simplesmente ficar sentado e descansando. E aí eu fui percebendo que aquela raiva, ela não fazia sentido, ela escondia, na verdade, uma inveja, porque eu não conseguia, né? Eu também, como uma boa perfeccionista, só conseguia descansar se tudo tivesse ok. E adivinha, isso nunca acontece. Então, estava sempre cansada, sempre ativa, sempre fazendo alguma coisa. E entender isso foi importante para salvar a minha saúde mental, de entender que tá tudo bem. Às vezes eu só preciso descansar. Para, senta, ainda que por poucos minutos, relaxa, e aí depois você continua fazendo tudo aquilo que você precisa, que tá ali no seu checklist, no seu planejamento, certo? 6º, gente, isso aqui acho que é o item mais não óbvio desse vídeo, mas que fez uma mudança, assim, surreal na minha rotina e na minha saúde mental, que foi ter uma lava-louças, uma máquina lava-louças, é isso mesmo. Eu comprei uma máquina lava-louças, vai fazer 1 ano, e foi, eu falo, todas as vezes que eu ligo ela pra funcionar, eu falo pro meu marido, eu falo, amor, eu já te falei que esse foi o melhor investimento que nós fizemos no ano passado, porque, gente, real oficial, salvou muito a minha saúde mental. Por quê, tá? E aí pode parecer, uma coisa fútil, tá? Eu sei que talvez não seja uma coisa que todos tenham a oportunidade de ter nesse momento, mas eu vou explicar qual que é a racional e de que forma a gente pode adaptar isso também para nossa rotina, tá? Aqui, a carga mental que ter uma máquina de lavar louças aliviou no meu dia a dia foi gigantesca, no sentido de eu não preciso ficar mais me preocupando quando eu receber amigos, sabe? Aquela sensação de, eu vou receber amigos, aí depois fica aquela bagunça, um monte de coisa pra lavar e isso vai atrapalhar minha rotina. Eu não deixo mais de fazer receitas que
usam muita louça. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre fazia isso. Falar, eu vou fazer um bolo. Falar, não vou fazer porque vai sujar muita louça. Eu vou fazer, sei lá, algum preparo que você precisa usar muitas coisas. Eu acabava não fazendo porque ia sujar muita louça. E agora, eu simplesmente não tenho mais essa preocupação, porque eu vou juntando a louça ali no fim do dia na máquina lava-louças e eu... No fim do dia, ligo ela lava tudo. No dia seguinte, eu simplesmente guardo a louça. E isso aliviou muito a minha coisa, tá? Isso aqui tá conectado muito com uma sobrecarga mesmo de atividades que nós mulheres especialmente temos no nosso dia a dia. A gente acaba assumindo mais essa responsabilidade. E aí quando eu falo que ter uma lava-louça salvou minha saúde mental, talvez para você seja delegar essa função para outra pessoa, se nesse momento você não consegue ter acesso. Mas eu falo assim que não é um item caríssimo, tá? Muitas pessoas investem e parcelam um iPhone de 4, 5, 6 mil reais em tantas vezes aí no cartão, né? E talvez não saibam que essas são pequenos utensílios mesmo que podem facilitar mesmo o nosso dia a dia e aliviar muito a nossa carga mental, sabe? Às vezes vale a pena você investir em algo assim, se você tem condições, é claro, né? E perceber o quanto que isso vai tirar das suas costas um peso que, na vida adulta, isso fica ali. A gente, de novo, pessoas perfeccionistas especialmente, a gente não aguenta estar com aquela pilha de louça ali na pia, a gente não consegue, às vezes, simplesmente deixar, as coisas precisam ser lavadas, né? Então, às vezes, é a gente reavaliar de que formas e quais atividades eu não preciso fazer no meu dia a dia. Quais são daquela lista de coisas que eu faço diariamente que talvez eu possa delegar para alguém, que talvez eu possa pedir para o marido fazer, para um filho adolescente, sabe? Então aqui, mais do que sobre comprar coisas, eu quero que vocês reflitam sobre o quanto vocês centralizam todas as atividades para vocês também, sabe? Porque eu atendo muitas pacientes também que têm dificuldade de deixar o marido lavar louça porque ele faz reclamando, ou porque ele não faz tão bem feito como você faria. E aí os filhos adolescentes também não contribuem, né? Mesmo crianças pequenas podem contribuir com algumas atividades ali da casa. Então esse item, né, de ter uma lava-louça é mais sobre delegar funções que não precisam estar com você, tá? Então seus filhos pequenos, eles podem dobrar roupa, eles podem guardar a roupa deles, eles podem arrumar o quarto deles. Os seus filhos adolescentes podem participar muito mais lavando a louça, lavando um banheiro, cuidando de algumas outras atividades. Então é muito sobre pensar sobre o que você está fazendo, o que você não precisa fazer, tá? Para mim foi importante ter a máquina lava-louça, foi uma coisa que eu avaliei muito, pensei muito e eu não me arrependi por nenhum segundo, porque foi a melhor decisão, tirou de mim uma carga importante, porque na minha rotina funcionou muito bem, tá? E aí eu quero que você pense aí para você, né? Quais são essas atividades? Será que seus filhos não estão fazendo menos do que eles poderiam? Seu marido, mas meu marido trabalha o dia inteiro. Tudo bem, ele trabalha o dia inteiro. Tem alguma coisa que ele poderia fazer ali à noite? Você trabalha o dia inteiro também? Como é que tá essa divisão? Então aqui é sobre a gente pensar um pouquinho em como equilibrar um pouco e tirar um pouquinho das suas costas a responsabilidade de fazer todas as tarefas, ok? O segundo ponto, sétimo, na verdade, né? De novo, vou trazer um item de cozinha que eu demorei muito para ter e que fez muita diferença na minha rotina, que foi ter uma air fryer, né? Eu só comprei uma air fryer também o ano passado, faz menos de um ano, eu comprei ela depois da lava-louça, inclusive, já nesse movimento de querer delegar, né, otimizar mais o meu tempo. E foi essencial, tá? Essa é uma coisa que várias pessoas têm já há muito tempo e eu me falava, acho que eu não preciso disso. E realmente, gente, me aliviou muito também no sentido de eu conseguir fazer preparos de alimentos sem precisar estar ali supervisionando. Então, de novo, isso
alivia tempo, alivia processo de demanda. Enquanto eu coloco a carne, o frango, os legumes, deixo lá, eu tô fazendo outra coisa, eu posso descansar, eu posso pegar e ler um livro, e isso contribuiu muito com a minha saúde mental também, tá? Em vez de ter que ficar ali no fogão, supervisionando o alimento o tempo todo, foi uma coisa que me trouxe essa sensação de paz mental também, porque eu consigo comer mais vegetais também, que contribui com a minha saúde mental. E antes eu não fazia porque não achava prático, agora eu só pico tudo, coloco lá com alguns temperinhos e ele fica gostoso, fica crocante, fica saudável, e isso me traz uma sensação de, nossa, tô fazendo algo que é importante pra mim, que tá conectado com os meus valores, que é manter uma alimentação saudável de forma prática, sem me sobrecarregar, sem precisar gastar muito tempo mesmo, né, com aquela atividade, porque, de novo, ficava um peso nas minhas costas de não tô oferecendo a alimentação mais adequada para minha família e nem para mim, que é um valor importante para mim. A saúde é um valor importante para mim. Então, todas as vezes que eu não conseguia e que eu comia só o básico ali, porque o que davam, arroz, feijão e uma carne, eu sempre sentia falta de ter mais cores no meu prato, de ter mais vegetais. Então, foi uma coisa, um item que eu comprei e que resolveu isso pra mim, porque toda vez que eu vou fazer uma refeição e que eu consigo servir ali pra minha família, de novo, um prato mais saudável, com uma variedade de legumes, eu me sinto bem, eu sinto que aquilo tá conectado com o meu valor, com algo que é importante pra mim. E pra minha saúde mental, percebe como isso faz total diferença. Então, perceba o que é importante pra você no seu dia a dia e busque formas de facilitar e otimizar isso no seu dia a dia. Para mim foi essencial, tá? Continuando, 8º, tá? Então, reconhecer o seu limite antes de ter um colapso, tá? Às vezes não, tá? Com frequência, a gente só consegue perceber que nós não estamos bem quando a coisa já tá desabando. Então, quando eu tô gritando, quando minhas relações já estão um caos, quando eu tô descontando tudo em todo mundo. E eu acho que perceber esse processo, sabe, ter autoconhecimento, olhar para tudo isso internamente, reconhecendo os sinais mesmo, assim, sabe, de perceber, de nossa, eu fui já mais dura aqui com meu filho agora. Nossa, olha como eu fui grossa aqui com meu marido. Nossa, olha como eu tô sem paciência, não tô conseguindo lidar com algumas situações. Quando a gente consegue reconhecer esses sinais antes de colapsar, a gente tem mais recursos para evitar problemas, né? A gente consegue parar e descansar, parar e, sei lá, ler alguma coisa, fazer alguma coisa que te nutre. Então a gente precisa aprender, e acho que isso foi uma coisa que foi importante pra mim, eu começar a reconhecer os sinais do meu próprio corpo, de que eu não tô legal, de que não tá tudo bem, sabe? Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, que tem uma TPM, de ficar brava, irritada, aquela coisa assim, nunca fui. Tá, então a minha vida toda as pessoas falavam, ah não, ela nem tem TPM, ela não muda nada, não acontece nada, fica normal. E eu acreditava, né, porque na minha cabeça, no meu imaginário, o efeito da TPM era só ficar irritada, brava e aquela coisa de ninguém falar comigo, sabe? Não sei se a sua TPM é assim, a minha não é, a minha nunca foi. Mas muito recentemente eu comecei a perceber que eu tenho sim algumas alterações. Então não, eu não fico assim extremamente irritada, mas eu fico muito mais sensível, eu fico muito mais carente, eu fico muito mais introspectiva. Eu percebo que as coisas que as pessoas falam me machucam mais. Então, percebe? E quando eu consigo ter clareza desses sinais, eu consigo lidar melhor com as minhas relações, com as minhas coisas. Então, reconhecer os sinais antes de colapsar, antes de chegar ao limite, foi um aprendizado importante que eu tive e que eu tô cada vez mais atenta aos sinais e que talvez seja importante para você também, para que você tenha mais saúde mental na sua vida adulta, tá bom? Aqui é bastante negligenciado, tá?
que é a importância do sono. É você dormir mesmo quando a casa não está em perfeitas condições, mesmo quando não está tudo em ordem. Então, a gente precisa entender que sono é inegociável. A gente não consegue negociar com sono. Se você quer ter mais saúde mental, o primeiro passo que eu te recomendo, se você não tem uma rotina de sono ajustada, faça o que você puder para ajustar o seu sono. Essa é a primeira etapa. O que vai fazer mais diferença na sua saúde mental é você cuidar da qualidade do seu sono. Então, dormir com qualidade e com tempo suficiente. E, de novo, eu reconheço que para muitas pessoas isso não é possível, que a gente tem rotinas de trabalho complicadas, às vezes levantamos muito cedo para ir para o trabalho, voltamos super tarde, mas busque fazer os ajustes mínimos, aquilo que é possível para você hoje, para que você consiga dormir o melhor possível, que você vai perceber menor irritabilidade, menor impulsividade, mais clareza mental, mais foco, mais energia, mais disposição. Então, gente, não tem o que falar, acho que esse é o item mais importante de fato dessa lista. Não negocie o seu sono. Se você tem condições de cuidar do seu sono, priorize o seu sono. Depois você vai me contar o quanto que isso fez diferença de fato na sua saúde mental, tá? Não tem o que falar. Depois vou fazer, inclusive, um vídeo exclusivo inteiro falando só sobre o sono e a saúde mental. E aí depois eu deixo o link aqui pra vocês. Esse vídeo ainda não tá gravado, tá aqui nos meus cronogramas. Mas não negociem com o sono, ok? Então, 10º, e esse aqui também foi essencial, que é diminuir o uso do celular e das redes sociais, tá? Óbvio, batido, todo mundo fala, mas poucas pessoas conseguem de fato fazer. Por quê? Porque por trás das redes sociais tem psicólogos, tem neurocientistas que estão cada vez mais trabalhando para nos manter dentro da rede social. Então, realmente exige um esforço muito grande a gente conseguir estar fora deles, mas se você conseguir, você vai perceber de novo a melhora da sua saúde mental, a melhora da ansiedade, a comparação que a gente faz o tempo todo, às vezes até sem perceber, quando nós estamos consumindo muita rede social, a hiperestimulação que o excesso de informação causa no nosso cérebro também gera um nível de irritabilidade, de estresse. Então, diminuir o uso das redes sociais, do celular, vai sim, com certeza, contribuir com a melhora da sua saúde mental. Então, olha aí, entre nas configurações do seu celular e veja qual é a sua média de uso diário do celular. Quantas horas por dia? Mais de 4, 5, 6? Tem pessoas que chegam a 8, eu vi outro dia, não lembro exatamente, mas a média do brasileiro, se não me engano, é de 7 horas diárias de uso do celular e redes sociais. Gente, isso é absurdo, pensa nisso. Então, se desafie. Eu sei que vai ser desconfortável, mas lembra que a gente falou que enfrentar o desconforto também é importante? Abre aí as configurações, olha, vê como é que você se sente olhando para esse número e se propõe a diminuir meia hora por dia, usa os temporizadores do próprio celular e vai observando os efeitos que isso tem no seu dia a dia. Entender que nós não precisamos transformar todo sentimento em ação. Então, nem toda emoção precisa guiar o meu comportamento. E aprender isso também vai salvar a sua saúde mental. Você aprender que você não precisa obedecer todos os seus sentimentos. Você já teve aquela sensação de, nossa, eu tomo decisões, eu falo as coisas, depois eu me arrependo, eu brigo com todo mundo, aí eu me arrependo, eu brigo com os meus filhos, com meu marido, e aí depois eu fico arrependida com aquela sensação de não deveria ter falado assim, não deveria ter feito desse jeito. Então, você aprender a lidar com as suas emoções vai salvar a sua saúde mental também, porque você não precisa ser refém das emoções. Eu falei muito mais sobre esse tema nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Então, vai lá ver, porque ele vai te ajudar a resolver essa questão de, ai, quando eu vi já foi, perdi o controle, tá bom?
Então, tudo isso vai ajudar muito você a melhorar a sua saúde mental, sendo adulta, sendo mulher, tendo uma rotina sobrecarregada. Mas, se ainda assim você sentir que mesmo com tudo organizado, mesmo você ajustando o seu dia a dia, fazendo essas mudanças, você continua repetindo os mesmos padrões, você continua com níveis de ansiedade muito altos, a psicoterapia ela pode te ajudar, tá? Então eu deixei um link aqui na descrição e você clica lá se você quiser saber um pouquinho mais como é que funciona o meu trabalho. Vai ser um prazer também te receber, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.